Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Hoje, lição de número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Esta lição que será ministrada no dia 8 de dezembro de 2019. Na lição passada, nós estudamos um pouco mais sobre o rei Davi, compreendendo um pouco do seu reinado. Já estudamos também sobre a sua escolha, sobre o seu exílio. Agora estaremos estudando um momento da sua vida que lhe deixou profundas e amargas marcas. É importante, antes de tudo, você, professor, estar atento ao significado, à expressão segundo o coração de Deus, pois essa expressão é típica de Davi. É uma expressão que foi utilizada na Bíblia Sagrada para descrevê-lo. E em qualquer conversa entre pessoas que leem a Bíblia, falar de alguém segundo o coração de Deus se remete logo ao rei Davi. Há diversos comentaristas, diversos estudos bíblicos, diversas expressões que vão explicar essa expressão. Você também tem suas ferramentas e pode até fazer uma triangulação, de repente pegar 2, 3 vídeos de estudo, comentários bíblicos e ver o que pessoas falam sobre essa expressão e trazer para a sua aula. Isso promove uma boa discussão e o enriquecimento dos seus alunos. É importante chamar a atenção disso, pois quando nós entendemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, a partida se dá a ideia de que Davi seria perfeito, não erraria. Mas, como nós sabemos, a Bíblia não é um livro de heróis, o único perfeito é o Senhor. A Bíblia sempre deixa claro as falhas, os erros, os deslizes daqueles que compõem a história. Mas, todavia, encontramos na vida daqueles que erraram e demonstraram diante do Senhor o verdadeiro arrependimento, nós sempre encontramos restauração, renovação da parte do Senhor. E foi assim também com Davi, que obteve o perdão de Deus. Nós estamos colocando aí um smart art que facilita para você ao se perguntar por que Davi se tornou um homem tão estimado na Bíblia Sagrada. Porque chegou até esse patamar de ser chamado segundo o coração de Deus. E aí, segundo o próprio comentarista da lição, usando as suas palavras desse smart art, nós podemos dizer que é porque ele manifestava um amor sincero para com Deus. Davi não tinha rodeios, nem tinha máscaras, mas diante do Senhor entregava toda a sua devoção. Era um homem que valorizava a obra de Deus. Ele confiava no Senhor e não se deixava levar pelo povo ou pelas circunstâncias, como nós vimos no caso do seu antecessor, o rei Saul. É um homem que se prestou sempre como servo, ainda que fosse rei. Davi não mudou porque agora estava na cadeira real e ele não ia mais servir, não. Pelo contrário, sempre esteve ali na posição de servo, como o próprio Cristo, sendo rei, também o foi. E interessante chamar a atenção que quando Davi era repreendido, ele confessava as suas culpas e aceitava as penalidades divinas. É isso que fez Davi diferente de Saul. Ambos erraram, ambos pecaram e erraram feio. Mas Saul, quando foi repreendido, buscou justificar-se e depois, num ato de fúria, mostrou desequilíbrio e insubmissão diante de Deus e do homem de Deus. Davi, por sua vez, vai mostrar quebrantamento, contrição, humilhação e arrependimento. Nos capítulos anteriores, nós vamos observar um Davi guerreiro, um Davi próspero, um Davi em que tudo que colocava a mão dava certo. Para vocês terem ideia, somente em um intervalo aí de 20 anos, Davi passou por 8 grandes guerras e em todas elas obteve vitória. Nisso tudo o nome do Senhor foi glorificado. Então Davi vinha com aquela campanha invicta de homem abençoado por Deus, que o Senhor era com ele e que sempre que ele entrava numa batalha ganhava. Nós sabemos também que o sucesso disso estava porque Davi sempre consultava o Senhor como ele deveria se portar diante dos inimigos, se ele deveria sair ou não à guerra, por onde deveria ir. E nós temos aí diversas situações, diversos relatos que vão mostrar como Deus lhe respondeu. Mas agora no capítulo 11 nós vamos ver o pecado de Davi, o seu deslize, a sua queda, o seu grande erro na sua vida. Estava na primavera, um momento ideal para se pelejar, por causa do clima. Todos os soldados, todo o exército no campo de batalha e Davi em casa. Já é um grande erro.
pois era aquela história de botar as pessoas para fazer e eu fico aqui só descansando. Quantas pessoas não fazem isso, hein? Gostam de dar ordens, mas elas fazerem alguma coisa, dificilmente você vê-las. Mas Davi também estava nessa situação, infelizmente. E foi um grande erro para Davi. Antes Davi estivesse, irmãos, num campo de batalha, correndo risco de vida, mas sendo protegido pelo Senhor, do que em casa, na ociosidade. Não ter o que fazer é um perigo. A mente fica aberta aí para um bocado de coisa. E Davi, sem ter o que fazer, foi caminhar no seu terraço, às 3 horas da tarde. Um momento, geralmente, onde eles estavam tirando o cochilo da tarde, uma cesta, como era costume naquele tempo. E do seu terraço, ele via as casas, ele tinha uma visão privilegiada. E o que é que ele vai ver? Uma mulher tomando banho. O texto bíblico diz que essa mulher era muito formosa. No original hebraico diz que ela era muito formosa de se ver. Era aquele tipo de mulher que quando se olha, se sente um calafrio, sendo homem. É importante chamar a atenção que o pecado de Davi não foi sentir atração por aquela mulher, pois isso é normal. O homem hormonalmente foi feito para isso, para sentir atração pelo sexo feminino. O problema de Davi está na escadinha do pecado que ele vai subindo paulatinamente. E nós vamos observar isso no versículo de número 2, porque Davi, ele vê a mulher, mas ele somente não vê. Ele não faz como Jó, que tinha os seus olhos consagrados para ver somente as coisas de Deus, como nós vemos, se não me engano, no capítulo 31 do livro de Jó. Ele viu, fixou o olhar e começou a planejar algo para satisfazer a vontade que estava nascendo no seu coração. E que vontade? Se deitar com aquela mulher. Vai usar o seu poder de rei e vai perguntar quem ela é. E aí vem o relatório no versículo 3. Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, ou seja, ela é casada. Tudo bem que Davi já tivesse pecado no sentido de deitar-se com aquela mulher, ter vontade, maquinar alguma coisa na mente, mas agora ele vai dar continuidade, vai continuar subindo essa escadinha para o pecado, que não é uma escadinha ascendente, mas descendente, porque leva o homem para um abismo, e um abismo vai chamando o outro até que ele chega nas profundezas do lamaçal do pecado. Quando Davi recebeu o relatório que aquela mulher era casada, era para ele ter parado ali toda e qualquer intenção. Mas, surpreendentemente, no versículo 4 é dito que ele manda os mensageiros trazê-la. Obviamente que Batseba também não mostrou nenhuma renúncia, não mostrou nenhum questionamento. Talvez, com certeza, isso estaria aqui registrado. Ela veio, quem sabe, também cheia de vaidade, porque era o rei que estava mandando lhe chamar. Uma mulher está tomando banho em casa, de repente chega alguém, mesmo que depois diga assim, olha, o rei quer falar com a senhora, e a senhora vai agora. Isso é muita honra. E quando esta mulher chega, isso é uma interpretação minha, e vê no olhar do rei atração, desejo, com certeza ela ficou ainda mais envaidecida. O rei sentindo-se atraído por mim. Então ambos aí pecaram. Não podemos pintar um quadro de uma Batseba como vítima. Isso aqui não foi um estupro, não, de forma alguma. Embora Davi fosse rei, tivesse poder para dizer eu quero me deitar com esta ou com aquela mulher, mas ela não mostrou nenhuma renúncia, não mostrou nenhuma oposição. E Davi se deita com ela. E depois de um tempo, ela manda o recado. Estou grávida. E aí nasce mais uma série de degraus de pecados que Davi vai cometer. Porque querendo colocar a sujeira debaixo do tapete, ele vai maquinar uma situação maligna para dar fim a essa história. O marido de Batseba, que era Urias, estava trabalhando, estava pelejando, Davi vai chamar ele. E veja que coisa interessante, quando Davi, que manda o chamar, diz assim, olha, por que é que tu não foi para a tua casa? Por que é que tu não foi ter lá com a tua mulher? Porque Davi queria que ele fosse para casa, se deitar com a esposa, já rápido, para que quando ela aparecesse grávida, naturalmente todos pensassem, assim como ele, que era dele, pois ele tinha estado com a sua esposa. Se ele estava em guerra e a mulher surge com a história de que estava grávida, aí sim ia surgir muitos questionamentos. Mas veja que resposta nobre que Urias vai dar para o rei de Israel no versículo 11 da leitura bíblica, no segundo livro, capítulo 11. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo.
hei eu de entrar na minha casa para comer, beber e para se deitar com a minha mulher? Pela tua vida, rei, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Que homem nobre! E estava falando com aquele que tinha se deitado com a sua mulher e que queria usá-lo agora de forma inocente para mascarar a situação. Mas esse homem mostra devoção, mostra comprometimento, mostra responsabilidade. Davi vai ficar agoniado, constrangido, mas vai tentar mais uma vez burlar a situação, embebedando Urias. E ele vai se sentir favorecido pelo rei. O rei está me dando aqui comidas e bebidas. E ele ali aproveita aquela situação. E Davi, pensando que agora ele vai para casa embriagado, o que é que vai acontecer? No versículo 13 diz que Urias novamente não vai à sua casa. 3 tentativas de Davi e essas tentativas foram frustradas. E aí ele vai apelar, como nós costumamos dizer. Vai usar sua última carta na manga. Vai escrever uma carta para Joabe e mandar Urias entregá-la. Urias não sabia que estava levando a sua própria sentença de morte nas mãos. E aquela carta mandava que Joabe colocasse Urias na frente de guerra, no fronte de guerra, para que ali ele viesse a morrer. É interessante, irmãos, chamar a atenção que Davi agora estava também se expondo diante de Joabe, como líder, pedindo para Joabe fazer um serviço sujo. Como era que Joabe agora ia olhar para o rei? Como é que Joabe agora ia olhar para Davi, tendo essa situação, esse segredo entre eles dois? E nós vamos ver que Joabe lá na frente vai demonstrar desrespeito para com o rei Davi. E acontece que Urias vai ser morto, não só ele, como também alguns do povo, alguns dos servos de Davi. Essa trama, essa maracutaia do rei, também custou a vida não só de Urias, mas também de alguns outros companheiros. Que retrato terrível, que situação desgostosa. O líder segundo o coração de Deus, que possuía tamanha intimidade com o Senhor, agora dando lugar a planos maléficos, malévolos, malignos, somente para satisfazer o seu bel prazer. Então é importante que você, professor, ao tratar esse retrato, essa narrativa bíblica, histórica, permeie densamente sobre as suas particularidades e procure com seus alunos fazer mesmo uma leitura psicológica da coisa, para mostrar como o homem ele pode se tornar tão mal para satisfazer as suas próprias vontades. E aí nós vamos observar que Davi preparou todo um ambiente para satisfazer a sua necessidade, e é importante também chamar a atenção que estar sozinho, sem fazer nada, deve ser um momento apenas para nós buscarmos reflexão no Senhor. Orar. Se não tem o que fazer e está só, dobra o teu joelho e ora. Lê a Bíblia, canta hinos, intercede por alguém. Porque a nossa natureza é má, é pecaminosa, é ruim. E oportunidades que nos são dadas devem ser utilizadas exclusivamente para a glorificação do nome do Senhor. Repito, bom seria que Davi estivesse naquela guerra. Ele até poderia voltar ferido, mas voltaria na presença do Senhor, o nosso Deus. Isso está presente na lição e ficará muito bem claro para todos os alunos. Então, o pecado de Davi, é importante deixar claro, foi o pecado de adultério, quando ele se deita com uma mulher casada, e foi o pecado de homicídio, pois o assassinato, a morte de Urias, embora Davi não tenha feito com as próprias mãos, mas foi maquinado por ele. Veio a cabo o seu plano e sobre as mãos de Davi foi cobrado também o sangue de Urias pelo Senhor. Então, é muito triste todo este quadro, é um quadro que mostra que realmente Davi fez algo que desagradou o Senhor. Pois como nós vemos no capítulo 11 do mesmo livro, e do mesmo capítulo onde está a leitura bíblica em classe, Deus olhou para isso e não ficou inerte, mas começou a reprovação divina no versículo 27. Passado o luto, enviou Davi e a recolheu em casa. E lhe foi por mulher e ela lhe deu um filho. E aparentemente aqui estava um final feliz. Ponto. Mas veja a continuação do versículo. Porém, essa coisa que Davi fez
pareceu mal aos olhos do Senhor. A verdade prática da lição nos diz que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a vivermos uma vida de santidade, a entregar os nossos dias, os nossos momentos a Ele. E se um dia cairmos e pecarmos, que possamos de forma muito rápida voltar ao Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Estudaremos isso mais à frente quando vermos as consequências do pecado de Davi e também veremos algo relacionado ao pedido de perdão que ele fez ao Senhor, que está registrado lá no Salmo 51. Eu acredito que os professores, os alunos ficarão tentados a tratar esse assunto do Salmo 51, mas podemos deixar um pouco mais à frente, pois esta lição, ela trata mais basicamente do pesar e da dor referente ao pecado de Davi. Todo o cenário que foi preparado por ele. No próximo domingo estaremos estudando as consequências então desse pecado, mas aí teremos a oportunidade também de falar, de tratar um pouco sobre como Davi se comportou diante do Senhor, depois, obviamente, de ter feito tudo isso. Porque, mesmo ele sendo rei, Deus olhou para tudo aquilo e reprovou. O texto áureo da lição, no versículo 27, finalizamos mais uma vez citando: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor.